Boa noite a todos os queridos irmãos e irmãs do Grupo Maranata. Estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina, que a cada trimestre muda de tema. Este trimestre nós estamos estudando crescendo em um relacionamento com Deus. Estamos agora na lição de número 4. Esta semana estudamos a importância da Bíblia. E o verso áureo está em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Alberto, um jovem cristão, estava se preparando para uma viagem de férias. O amigo Gustavo veio buscá-lo e lhe perguntou: Você já arrumou as suas coisas, Alberto? Alberto respondeu: Só falta colocar mais algumas coisas na mala. Uma lâmpada, uma bússola, um espelho, uma cesta de comida, alguns livros de poesia, algumas biografias, uma coletânea de cartas antigas, um livro de cânticos, um livro de histórias, um metro, um prumo, um martelo, uma espada e um capacete. A essa altura, o amigo Gustavo já estava apavorado. Mas, meu amigo, o carro já está cheio. Não vai dar para você levar tudo isso. Acalme-se, Gustavo. Está tudo aqui, disse, mostrando a Bíblia. A Bíblia contém todo esse material. E ele pensou que não iria dar espaço no carro, mas era a Escritura Sagrada. Alguns pensamentos sobre a Bíblia. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus deu ao homem. É por meio desse livro que nos é comunicado o Salvador do mundo. Sabe quem falou isso? O 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Outro pensamento de Napoleão Bonaparte. Ele disse: a Bíblia, Napoleão Bonaparte falou o seguinte: a alma jamais pode vaguear sem rumo se tomar a Bíblia para lhe guiar os passos. 3 ex-presidentes dos Estados Unidos refletiram sobre a Bíblia e deixaram os seguintes pensamentos. George Washington: é impossível governar perfeitamente o mundo sem Deus e a Bíblia. Abraham Lincoln: aceite desse livro tudo que você possa fazê-lo com a razão, o restante com fé, e você viverá e morrerá melhor homem. Theodore Roosevelt falou o seguinte: quase todo homem que, pelo trabalho de sua vida, adicionou alguma coisa à soma dos empreendimentos humanos, dos quais a raça se orgulha, quase sempre esse homem baseou o trabalho de sua vida amplamente nos ensinamentos da Bíblia. Theodore Roosevelt. Immanuel Kant, filósofo alemão, autor da conhecida obra
crítica da razão pura, afirmou o seguinte: que o homem progrida quanto quiser, que todos os ramos do conhecimento humano se desenvolvam ao mais alto grau. Coisa alguma substituirá a Bíblia, base de toda a cultura e de toda a educação. Testemunhos para a Igreja, volume 7, Pensamento da Sarah White sobre a Bíblia, página 71. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10.000 ideias e argumentos humanos. Olha que interessante esse pensamento, hein? Conflito dos Séculos, página 601. Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E o último pensamento. Não, tem outro ainda, tem mais dois. Fundamentos da Educação Cristã, página 126. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina. E não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo da palavra de Deus. Não há outro livro que seja tão poderoso para elevar os pensamentos e dar vigor às faculdades como as vastas e enebrecedoras verdades da Bíblia. E o último pensamento está nos Lugares Celestiais, página 134. A Bíblia é a voz de Deus a falar-nos, exatamente como se pudéssemos ouvi-lo com os nossos ouvidos. A Bíblia, meus queridos irmãos internautas, é o único GPS perfeito que nos guia até o céu. A Bíblia não é um cardápio para você escolher apenas o que gosta. A Bíblia é a única guia, o único guia seguro para a eternidade. A Bíblia é a voz de Deus nos falando. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 393. No tempo da Reforma, Lutero e os outros reformadores, eles tinham um princípio: sola escritura. Sola escritura, somente escritura. Lutero, quando foi convocado para a dieta de Worms, quando ele entrou em Worms, antes de entrar, ele disse o seguinte: entrarei em Worms, mesmo que lá tenham tantos demônios quanto os telhados da casa. Lutero, quando entrou na dieta de Worms para ser interrogado pelo imperador Carlos V da Alemanha, duas perguntas foram formuladas a ele para que se retratasse da sua fé e abandonasse a sua fé. A primeira, que ele se retratasse dos livros que ele escreveu. A segunda, que ele negasse a Bíblia como regra de fé e prática. Lutero respondeu o seguinte: este monge destemido que nunca teve medo de ninguém. Este monge disse o seguinte para os cardeais e o imperador Carlos V, que ali estavam na reunião, na dieta de Worms: mostre-me pela Bíblia se eu estou em erro. Se vocês me mostrarem, eu me retratarei. Que resposta desse reformador protestante Martinho Lutero, que pregou 95 teses no castelo de Wittenberg, porque
Desculpa. Naquela época, a tradição estava acima da Bíblia. E Lutero foi pregar a Bíblia no castelo de Wittenberg. E também foi contra a infalibilidade papal. Lutero encontrou uma velha Bíblia acorrentada no castelo. Aliás, ao subir uma escada, a escada Sanctum, é uma famosa escada de Pilatos, com muitas escadarias. Na metade do caminho, ele encontra uma velha Bíblia, toda empoeirada. Sabe qual foi o que mudou a vida dele? Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Ali ele entendeu que não precisava fazer penitências para aplacar. Ele entendeu que a salvação seria pela graça. Ali ele se encontrou realmente com Deus. Porque até ali, Lutero não tinha ainda a compreensão da salvação. Depois que ele encontrou a Bíblia, ele teve essa compreensão. O justo viverá pela fé. Mudou a vida de Lutero. Muito bem. Como criaturas limitadas, quem nos poderia ensinar sobre nossa origem e destino? Quem nos dirá de onde viemos e para onde vamos? Quem nos dará a chave dos mistérios inexplicáveis? Quem nos ajudará na resolução de nossos problemas? Para além do conhecido, quem nos revelará o desconhecido? Somente um livro, a Bíblia. Somente a Bíblia. E nada mais. Ela responde todas essas perguntas, inquietações que nós temos e dúvidas. Todas essas questões permaneceriam sem resposta se não tivéssemos um livro, a Bíblia, a palavra de Deus. Esse livro que nos guia as remotas é um documento único, ímpar. Moisés começou a escrevê-lo no tempo dos faraós. Escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Jó. E João, o evangelista, o encerrou 15 séculos mais tarde, ao escrever o maravilhoso livro do Apocalipse. Sábios têm colaborado na sua redação, profetas, reis, pastores, artesãos, funcionários, ministros, pescadores, um médico, Dr. Lucas, e um fabricante de tendas, o apóstolo Paulo, que escreveu 14 epístolas no Novo Testamento. A Bíblia é composta de 66 livros. É, por excelência, o livro da coordenação e da harmonia. Por meio da Bíblia, Deus fala ao homem numa linguagem humana e clara, compreensível e sem equívoco. A Bíblia é a lâmpada que ilumina o nosso caminho, é o guia que nos conduz, é o espelho que revela, é o orvalho que fecunda, é o pão que alimenta. O próprio Cristo falou, São João 6,35, eu sou o pão da vida. O Salmo 119, 105 nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. São João 17, 17 confirma que a Bíblia é a verdade. Ela não contém a verdade, ela é a verdade.
João 17, 17 nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E São João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Não há outro caminho para o céu a não ser o nosso GPS, que é a Bíblia. Não há. Deus deixou-nos a Escritura Sagrada. Ele poderia ter deixado. Qual é o propósito da revelação escrita de Deus? Por que Deus deixou a Bíblia? Deus poderia ter ensinado seu povo sem as Escrituras Sagradas, mas achou por bem tornar sua palavra acessível em forma escrita. Assim, ele é um padrão contínuo de referência para seu povo. Um documento pode ser preservado melhor e de forma mais confiável do que uma mensagem oral. Além disso, há maior durabilidade em um texto escrito do que em uma palavra transmitida oralmente. Um documento resiste às limitações da memória e pode ser defendido mais facilmente contra enganos e corrupções. Um documento pode ser copiado, multiplicado e disponibilizado a muito mais pessoas em inúmeros locais diferentes do que qualquer mensagem oral jamais poderia ser. Por isso, Deus deixou a palavra escrita, deixou-nos a Bíblia para nós. Muito bem. Os escritores dos livros bíblicos, que foram cerca de 40 autores que escreveram a Bíblia, não eram simplesmente as canetas mecânicas de Deus, mas seus escritores. Isto é, eles escreveram em seu próprio estilo, linguagem e forma de pensamento, sob a supervisão do Espírito Santo. A direção do Espírito Santo não anulava ou não anulou o modo de pensar dos escritores bíblicos e o modo de escrever, mas supervisionou o processo da escrita a fim de maximizar a clareza das ideias e prevenir, se necessário, a distorção da revelação ou a mudança da verdade divina em uma mentira. Em uma mentira. O Espírito Santo supervisionou tudo isso. Muito bem. A lição, na parte de domingo, nós temos em nossas mãos, meus queridos irmãos, a arma mais poderosa. Não são os tanques de guerra dos Estados Unidos. Não são os mísseis. Não são as armas poderosas dos Estados Unidos. A arma do cristão é a Bíblia. E foi com esta que Jesus enfrentou Satanás no deserto da tentação. Mateus 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás não teve argumentos para ser o Salvador. A principal estratégia do inimigo inimigo. Para aí que eu saí daqui. Voltei. A principal estratégia do inimigo é manter as pessoas longe da Bíblia, usando a correria do dia a dia, a indiferença, o cansaço ou até a dúvida.
A estratégia do inimigo é esta, para que nos tornemos fracos espiritualmente, desregulados emocionalmente e para pecarmos com mais facilidade. Porque quando você não está em sintonia com Deus na Bíblia, o que acontece? Você fica desnutrido espiritualmente. Desnutrido. É como se você não comesse por alguns dias. Não comesse, não se alimentasse direito. Você ficaria desnutrido fisicamente. Se você não se alimentar da Bíblia diariamente, que é o nosso pão de cada dia, nós iremos ficar fracos espiritualmente. E é isso que o inimigo quer. Outro ponto muito importante ao estudarmos a Bíblia é nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado, com isto aqui, queridos irmãos internautas, para não usarmos a Bíblia do nosso jeito. Ah, o eu acho. Isso é muito comum nos dias de hoje. Opiniões próprias. E então aqui vai algumas dicas de como não estudar a Bíblia. Não estudar a Bíblia. Algumas dicas. Não a use do seu jeito. Não feche os olhos e aponte para o versículo bíblico. Há muitos irmãos queridos aí, de algumas igrejas, que colocam o dedo na Bíblia e vão direto naquele versículo. Olha o que acontece se a gente fizer isso. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia. Eu vou botar o dedo direto num texto da Bíblia aqui. Ó, eu vou botar o dedo aqui, tá? Mateus 27, versículo 5. Digamos que eu coloquei o dedo aqui, ó. Aqui, no Mateus 27, versículo 5. Olha só o que diz o texto. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha o perigo de você apontar o dedo, abrir a Bíblia aleatoriamente e colocar o dedo no versículo. Aí você vai ter que se enforcar, então. E um outro texto, João 13, 27. João 13, 27. Vamos colocar o dedinho aqui nesse texto. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Olha só, teríamos problemas com esse texto aqui se colocássemos o dedo aqui nele. Então, algumas dicas de como não estudar a Bíblia. Não a use de qualquer jeito ou do seu jeito. Não escolha apenas os textos que lhe agrade. Há muita gente por aí hoje dizendo que o Antigo Testamento caducou. Não vale mais. Agora eu pergunto, aonde está escrito isso, que o Antigo Testamento não vale mais? É por conveniência ou Deus falou na Bíblia que o Antigo Testamento não vale mais? Então não escolha apenas os textos que lhe agrade. Não, só vou ler o Novo Testamento. O Antigo Testamento eu não quero. É porque lá está a lei de Deus, e lá fala do sábado, e o sábado é para o judeu, é para o povo de Israel, não vale mais nos dias de hoje. A Bíblia tem que se modernizar. Eu, outro dia, ouvi isso de uma amiga, dizendo que a Bíblia tinha que ser atualizada. Veja bem, Deus, nós vamos ensinar Deus a atualizar a Bíblia? É claro que não. Outro princípio de como não estudar a Bíblia: não deixe o raciocínio de lado. A Bíblia é um livro de razão e fé.
As coisas que não entendemos pela razão, aceitamos pela fé. E último ponto, como não estudar a Bíblia? Não deixe de orar pela orientação do Espírito Santo. Isso é fundamental, meus irmãos. Sem a guia do Espírito Santo, nós não vamos entender o texto bíblico. A terceira pessoa da Trindade, o que nos guia em toda a verdade, João 16:8. O que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está do nosso lado para nos orientar como entender o texto bíblico. Então, não deixemos de orar pela guia ou pela inspiração do Espírito Santo. A inspiração bíblica ela tem 3 fatores essenciais. Primeiro, Deus é a causa. Segundo, os profetas chamados por Deus são os seus mediadores. Terceiro, a Bíblia é o produto final da revelação, a autoridade de Deus registrada pelos homens. A Bíblia é a palavra de Deus, ela não somente contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e ela é a verdade. Todos os sinais preditos pela Bíblia já se cumpriram. Mateus 24, só falta um. Só falta apenas um. A pregação do Evangelho, Mateus 24, 14. E este Evangelho será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as nações. Ali Cristo diz, então virá o fim. Nos outros sinais, os sinais anteriores a estes, Cristo diz em Mateus 24, um por um, ainda não é o fim. É o princípio das dores. Ainda não é o fim. Mas no último verso do capítulo 24, o versículo 14, ele diz, então virá o fim. Não há dúvidas de que a palavra de Deus é a verdade. Não tem dúvida nenhuma disso. Não temos dúvida. Eu queria examinar um texto agora com vocês e depois eu vou dar algumas dicas de como ler melhor a Bíblia e de como entendê-la melhor. Alguns passos. Nós vamos falar de 2 palavrinhas, hermenêutica e exegese. Vamos ver o que são essas 2 palavras. Para orientação, para tornar melhor o estudo da Bíblia. A Bíblia, portanto, é a voz de Deus escrita. 2 Timóteo 3,16. Olha que texto esse aqui, gente. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, para aqueles que dizem que o Antigo Testamento caducou, aqui está um texto muito interessante para essas pessoas que falam isso. Toda a Escritura. Deus não está dizendo aqui, algumas partes da Escritura são inspiradas. Ele não está falando isso, ele está falando toda. É um português claríssimo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Aqui temos ensinamentos maravilhosos só nesse versículo. E aqui está um ensinamento maravilhoso. A palavra grega aqui é theopneustos. O que significa essa palavra? Essa palavra no grego significa soprada por Deus. A Bíblia tem o sopro de Deus. E lindo isso? A Bíblia tem o sopro de Deus. É a palavra theopneustos, no grego.
E é essa toda a escritura que é inspirada por Deus. Ela tem o sopro de Deus. Portanto, ela é divinamente inspirada. É a voz de Deus escrita. Tá bom? Então, temos aqui a autoridade da escritura. Ela nos torna sábios para a salvação, ela nos ensina, ela nos repreende, nos corrige, nos exorta e nos educa na justiça. É a função da Escritura Sagrada. Muito bem. Agora vamos para um texto que eu gosto muito, eu já falei para vocês nas aulas. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica, porque eles examinavam a palavra para conferir aquilo que Paulo estava pregando, se estava correto de acordo com a Bíblia. Hoje as pessoas acreditam em qualquer coisa. Acreditam em tarôs, cartas, búzios. Acreditam em qualquer coisa, menos a Bíblia. E a Bíblia é o nosso horóscopo infalível. É ela que nos mostra a verdade e o caminho a seguir. O próprio Cristo falou em São João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A lição traz aqui na parte de terça-feira que em 2017, uma capa da revista Time estampou a pergunta: a verdade está morta? Essa pergunta reflete muito bem a sociedade que vivemos. A própria ideia de verdade vem perdendo força. E muitos já não sabem mais no que acreditar. Acho que a verdade é relativa e não absoluta. Pois eu quero dizer para aqueles que estão me ouvindo que a verdade da Bíblia é absoluta. Não é relativa, como muitos pregam na sociedade atual. Na cultura atual, tudo parece relativo. Não existe mais um padrão confiável, uma base sólida que permaneça firme com o passar do tempo. Hebreus 13:8 diz, o próprio Jesus diz, eu não mudo, eu permaneço para sempre, eu, o Senhor, não mudo. No fim das contas, é a Bíblia, somente a Bíblia, que deve ser nossa base para saber o que é a verdade. Concluindo o estudo de hoje, eu quero repartir com vocês e com os internautas como melhor lermos a Escritura Sagrada. Temos aqui alguns textos interpretando textos bíblicos e passagens. É a exegese. Exegese é extrair do texto o que ele quer dizer. Mas há muita gente fazendo exegese. Exegese. Foi o que o diabo fez lá no Jardim do Éden. Certamente não morrereis. Isso é uma exegese. É uma inverdade. Porque Deus disse, você come do fruto, você vai morrer. Deus deu uma ordem. Gênesis 2:17. E o diabo vem dar uma contra-ordem. Faz uma exegese. É extrair do texto o que ele não quer dizer. Há muita gente hoje nas igrejas fazendo exegese. Extraindo do texto o que ele não quer dizer. Com opiniões próprias. E com pensamentos próprios. Então, 10 passos para a interpretação de passagens bíblicas. O que vem a ser hermenêutica? Hermenêutica é a arte de interpretar a palavra de Deus.
Isso chama-se hermenêutica. É a arte de interpretar a Bíblia. Passo número 1, reserve tempo. Simplesmente ler a Bíblia como passatempo e de uma maneira mecânica, nós não vamos entender nada. Nós temos que ter um cantinho para estudar a Bíblia e meditar. E estudar a Bíblia requer tempo. Para vocês terem uma ideia, eu passei a minha vida toda estudando Daniel e Apocalipse. E não sei quase nada. Eu já falei isso em classe. Passo número 2. Volte-se para Deus em oração. Pedir o auxílio do Espírito Santo para que ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a sua palavra. Passo 3. Leia o texto ou a passagem em consideração, bem como seu contexto, repetida e diligentemente várias vezes. Texto e contexto. Aquela velha frase, um texto fora do contexto é um pretexto. Passo número 4. Estabeleça a leitura que está mais próxima do texto original. Escolha comentários. Escolha melhores traduções. Eu recomendo 2. 3. A nova versão internacional, a NVI, a NVT, a nova versão transformadora. Se você não tem, compre. E a NAA, a nova Almeida atualizada. Essas 3 já são o suficiente. Passo 5, traduza o texto. Aí vem as versões. Traduzir o texto são as versões. Consultas a traduções confiáveis para perceber a dificuldade do texto. Você deve consultar outras traduções confiáveis. Passo 6. Investigue o contexto. Esse é o passo mais importante. Quando os textos bíblicos são usados fora de contexto, são facilmente mal aplicados e muitas vezes servem como falsos textos de prova para defender a compreensão dogmática de alguma ideia, em vez de ser usados adequadamente para comprovar que as escrituras realmente afirmam. Passo 7. Analise o texto ou a passagem. Passo 8. Faça uma análise teológica. Uma análise teológica. Passo 9. Aplique o texto à vida hoje. Aplicação pessoal. Um aspecto da aplicação é a personalização. Tornar pessoal aquele texto. É como se aquele texto estivesse falando para mim. Entenderam? Como aquele texto estivesse falando para mim. Passo 10. Use recursos adicionais. Consulta, Espírito de Profecia, comentários, livros teológicos, artigos e outros materiais. Eu tenho aqui atrás de mim a minha biblioteca. Eu não sei se vocês vão visualizar, mas é interessante mostrar, não para me exibir. Longe disso. Mas para ilustrar o que a lição falou esta semana, da importância de a gente estudar a Bíblia. Eu não sei se vocês estão vendo a biblioteca. Não estão todos os livros aí. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Estão vendo aí? Sim. É a minha modesta biblioteca. Aqui embaixo estão os comentários. Aqui o testemunho para a igreja. Aqui embaixo, ó, são 9 volumes.
Espírito de Profecia aqui, estão todos eles aqui. Então, nós temos que nos apoderar dessas ferramentas para a gente entender melhor a Bíblia, entende? Então, esses os 10 passos que eu reparti com vocês para que nós tenhamos um estudo mais proveitoso da Escritura Sagrada. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo habite ricamente em vossos corações. Amém. Amém.